Olá a todos, sejam bem-vindos ao mini curso de Máxima de Linux e suas aplicações. Eu me chamo Felipe e vou ser seu tutor nessa mini jornada que a gente vai ter. Bom, sendo mais direto, o Máxima ele é uma aplicação gráfica muito boa para a resolução dos seus problemas. A gente vai iniciar no capítulo zero, porque a gente não vai iniciar de fato já mostrando comando, esse tipo de coisa, porque a gente ainda vai instalar ele. Bom, uma introdução do Máxima, ele basicamente pode te ajudar em várias situações de matemática, obviamente, e que ele não te substitui, mas ele pode te ajudar em várias situações que você às vezes quer resolver um problema maior, e ele pode te ajudar em algumas contas menores que você não quer se preocupar de resolver de cabeça, esse tipo de coisa. Bom, o capítulo zero, ele é definido como basicamente a instalação que eu fiz do programa, e só para testar para ver se está funcionando. Então eu vou passar para vocês como é que instala ele e tal. E essa parte eu vou ser direto, eu vou pular, vou editar esse vídeo, vou pular essa parte inicial, que é basicamente ensinando vocês a como instalar. E eu vou mostrar na mão de vocês como é que funciona a instalação do programa. Bom, tem duas maneiras de instalar o Máximo. A primeira e mais conveniente, quando você está no Linux, eu vou ensinar para vocês no Windows e no Linux, né? No Linux, há duas maneiras mais fáceis de instalar. A primeira, na verdade, que é mais fácil, que é você ir na loja de programas da sua distro. No caso, por exemplo, no Ubuntu, deve ser o Ubuntu Store, se não me engano. Nas distribuições que usam GNOME, tem no aplicativo de programas. Que é esse apresentado aqui em cima para vocês. Vocês podem ir nele. E ir na bússola e pesquisar pelo WX máximo. Você viu que vai aparecer ali, mas ele vai rodar um pouco. Ele vai rodar. E ele vai rodar. Ele vai rodar bastante. Porque a internet não está muito boa hoje, né? Então, terminando de achar aqui, vocês podem ir, achar ele e clicar para baixar. No meu vai estar abrindo porque eu já baixei o programa, né? Então, ele vai estar aqui disponível. Quem quiser tem a versão Flatpak dele. E a outra maneira de instalar o programa direto é pelo terminal. Você pode abrir seu terminal do Linux, tá? Não só disso. Geralmente é o programa de terminal, esse aqui, só que eu uso o terminal personalizado aqui em cima, mais fácil. E você primeiro vai procurar se ele está disponível no seu gerenciador de pacote. No caso, apt o meu. apt máximo. Ali, ó, ele achou. No meu caso, ele vai estar instalado aqui, porque já instalei o programa, né, obviamente. E então, depois que ele procurar para vocês aqui, ele está dizendo aqui, o meu vai estar instalado, vocês não vão estar escrito isso aqui, se vocês não tiverem com ele. Então vocês vão, obviamente, com o módulo de usuário, escrever sudo apt install, aí o nome do programa, wx máximo, e vão apertar o enter para instalar. No meu caso já está instalado, então não tem necessidade de eu clicar no enter, e vocês vão instalar o programa. Bom, feito isso, que eu imagino que você deve ter conseguido, a gente tem a versão do Windows também, na verdade. A gente pode entrar no navegador e procurar pelo próprio programa. Botei o E aqui, mas bem. A gente tem a primeira opção aqui do GitHub do projeto. Clica em download e escolhe aqui a versão do Windows. Aí você baixa, instala igual o XE vai vir, deve vir XE, se não me engano. Aí você instala tranquilamente, dá permissão de administrador e ele vai instalar no seu computador. Fechou? Então, seguinte. Você vai testar para ver se o programa está funcionando. Vamos testar com umas contas básicas. Eu vou abrir o meu aqui. Deixa eu só fechar a tela de dicas que ele apareceu para mim. Olha só. O programa inicia desse jeito aqui. Para vocês a letra não vai estar... Vou até aumentar aqui um pouco. Para vocês a letra não vai estar desse tamanho, porque eu aumentei agora antes de abrir, para ficar mais fácil. Geralmente ele vem mais curto, ele vem algo assim, ó, bem fechado. Vamos abrir mais aqui para mostrar e aumentei o tamanho da letra. Bom, essa é a cara do Máximo. Ele funciona como se fosse uma folha de papel que você vai escrevendo os programas aqui em formato de programação e ele vai resolvendo para você. De cara, a gente tem algumas coisas aqui que já dá para ver. Por exemplo,
A gente tem a parte aqui de letras, um pi, por exemplo, e outros alfabetos para facilitar a gente não ter que ficar caçando em outro lugar. Outros símbolos, aqui tem alguns plots que a gente pode já usar logo de cara para desenhar gráfico 2D e 3D, que eu vou mostrar em outra aula. Temos aqui algumas partes de solução de equação e tal. Mas, se vocês quiserem configurar de fato ele, vocês podem editar aqui, essa abinha de editar aqui, clicar em editar. Meu mouse não está aparecendo, né? Não está. Beleza. E então, a gente vai aqui em configurações, pelo menos aparece escrito aqui, configurações. E aí vocês escolhem algumas coisas aqui, não é tão difícil assim, se vocês quiserem mudar o tamanho da letra e tal, para melhorar. Caso alguém tenha conhecimento de LaTeX, pode usar também, tranquilamente, HTML, ele consegue ser exportado para esse tipo de coisa. Ok. Então, para a gente testar para ver se ele está funcionando, coisa mais básica do mundo, vamos fazer uma soma, 2 mais 2. Ok, funciona, de fato. Seguinte, em algumas versões que eu vi, em outros manuais também, o máxima, ele para você indicar para ele que a conta foi, para ele fazer a conta, você só precisa clicar no Enter. Só que em versões mais novas eu vi que não é assim. Você tem que apertar o Shift, segurar o Shift e apertar o Enter depois. Porque se você clicar só no Enter na versão mais próxima, ele pula de linha, vai para a linha de baixo. Então, ele só capta que você realmente quer fazer a conta que está descrita aqui na setinha dele, né, na esquerda aqui, quando você segura o Shift e aperta o Enter. Show! Basicamente é isso. Se vocês forem só o Enter, depende da versão, mas acho que nessa versão aqui que eu estou usando não vai ter problema nenhum. É só vocês se deparem, segurando o Shift e apertando o Enter. Show! Ok, então vamos seguir em frente aqui. Olha só. Deixa eu botar para aparecer. Isso. Bom, contas básicas que ele faz, logo de cara que eu posso mostrar para vocês, é a conta de somar, que usa o sinal de mais, a de menos, que usa o sinal de menos, nada fora do normal. Multiplicação não é o x, multiplicação é o asterisco, ok? E a divisão é a barra inclinada para o lado direito. Nada fora do padrão. Tem uma coisa que é um erro de sintaxe, que é interessante. Isso aqui eu vou mostrar para vocês. Olha só. Que ela é feita dessa maneira. Você consegue pôr exponenciação no máximo. Por exemplo, 2 elevado a 2. Ah, Felipe, como você... Igual a 4. Como você fez isso? Bom, é o seguinte. Quando você clica no 2, né, obviamente para indicar qual você quer a base, o expoente você tem que indicar colocando o chapéu. Então, no meu caso, eu vou indicar colocando o chapéu. Lá embaixo da deve aparecer ali embaixo, que está indicado com o chapéu. Então, aí eu aperto, depois que clicar no chapéu, qual número eu quero que ele seja expoente. Por exemplo, 3. Então, foi. Só que o máxima, ele tem um pequeno problema. Por exemplo, sintaxe incorreta. A questão aqui é a seguinte. Se você errar o comando, ou ele não interpretar o que é, ele não sabe descrever o que é, ele vai falar que é erro de sintaxe. No caso, ele está achando que é o operador, é o erro do operador, porque no máximo ele só consegue expoentes, só consegue reconhecer expoentes até o 3. Tanto que o 3, quando fiz elevado a 3, ele reconheceu. Então, Felipe, como é que a gente resolve esse problema colocando mais de um número maior do que 3? Bom, aqui é o seguinte, por exemplo, quando eu quero fazer 2 elevado a 4, opa, ele aparece aqui, mas ele não reconhece, né? Se eu clicar, ele não vai, como eu já mostrei. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai forçar o expoente, indicar para ele que ele vai ficar nessa posição. Tem um comando para isso. Um comando não, é um uso que ele faz normalmente, que é, no caso é o pontinho aqui, vai exibir para vocês, mas é o de multiplicação, é o asterisco de multiplicação, ok? São 2 asteriscos de multiplicação que vocês vão usar, e entre aspas, e abre parênteses. Esse que é o comando. No caso, eu vou botar x aqui porque para indicar alguma coisa. Então, é alguma coisa elevada ao que está dentro desse parênteses. Então, tudo que está dentro desse parênteses, ele vai indicar que está elevado. No caso, no máximo, ele mostra que são 2 pontinhos, tá? Não repito.
são asteriscos, tá? Então, por exemplo, vamos colocar 2 elevado a 4 feito anteriormente, 16, viu? Então, funciona perfeitamente. Bom, durante o curso eu vou passar alguns exercícios para vocês, eu acho que não são nada complicados assim, são alguns exercícios para vocês pegarem como é que funciona o máximo. Eu imagino que um ou outro durante o curso que deva pegar, mas nada assim fora do padrão. Bom, eu pretendo fazer o seguinte nesse exercício. Esse aqui, obviamente, eu vou fazer 2 deles para mostrar para vocês como é que funciona. Mas, em geral, eu devo mostrar só a resposta para vocês e fazer um ou outro que seja mais complicado, assim, que eu acho. Que, essa galera deve ter dúvida ou deve achar interessante fazer. Então, eu vou passar exercícios, por exemplo, essas contas aqui, e vocês vão tentar responder elas no máximo. Então, por exemplo, vamos tentar fazer o primeiro, que é 2 vezes 2 elevado a 3 dividido por 2. Ok? Vamos lá. Deixa eu só pegar qual era. 2 vezes 2 elevado a 3 dividido por 2. Ok. Então, entre parênteses que estava lá, 2 vezes 2 elevado, não esqueça do chapéu, a 3. Pode dar um espaço, não se incomoda que você dê espaço. Dividido por 2. 32. Tá certo, resultado. Bom. Qual é o... só para constar, quando você aperta Shift e Enter e você termina a conta, ele te joga uma planilha de baixo para você resolver outra conta. Ele considera que a conta acima já foi feita, ok? A outro exercício, não, posso pegar aqui esse daqui, ó, que é 10,4 dividido por 3. Faço também 10,4 dividido por 3. Ok. Uma outra situação. Reparem que eu coloquei o ponto, não a vírgula. Olha só. E dá um erro, ok? Porque a vírgula é usada para outra coisa. A vírgula é usada para separação de argumentos no máximo. Geralmente a gente usa para separação de argumentos. Por exemplo, esse número é para isso, esse número é para isso, esse número é para isso. Então, quando vocês querem dizer que o número... quando vocês querem mostrar que o número tem a vírgula, que é um número com vírgula, não é um número inteiro, vocês utilizam ponto, ok? Ele funciona normalmente. Show? É mais ou menos essa ideia que eu quero que vocês façam no exercício. E segue as respostas aí abaixo. Ok, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês de fato como funciona é a radiciação. Ela parece ser um problema, assim. Queria mostrar algumas regras para vocês. São as regras mais básicas de radiciação. Não são lá tão difíceis assim. Mas eu preciso lembrar vocês delas, porque algumas delas, acho que mais das 5, acho que 2 ou 3 são as que a gente vai mais usar. No caso, vai ser mais útil, porque falo que os programas vão ser escritos vão precisar dessas regras. A primeira regra, a exceção, ela diz o seguinte: todo radical pode ser escrito na forma de potência, mediante o fato da radiciação ser uma operação inversa da potência. Ou seja, é aquela velha regra que a gente conhece, né? Que vocês estão vendo aí na primeira propriedade, de que a gente pode transformar ela em formato de potência, no caso a radiciação virar potência, invertendo a ordem delas. Isso daí acho que é o mais antigo que todo mundo conhece. Na segunda propriedade, a gente tem o seguinte: fazendo essa multiplicação ou divisão do índice e o expoente pelo mesmo número, a raiz não tem alteração. Ou seja, a gente vai pegar, por exemplo, nessas aqui que a gente tem o n como radical e o n como expoente, na segunda propriedade, a gente consegue fazer a multiplicação de ambos pelo mesmo número, no caso p, tanto radical quanto expoente, e a gente não tem alteração na propriedade dela, porque isso é permitido totalmente. Essa aí acho que a gente não vai chegar a usar, acho que não chegamos a usar isso, ao menos de cabeça, mais fácil fazer de cabeça e jogar no máximo do que tentar fazer dele direto. E, vamos lá, na terceira propriedade, quando há radicais de mesmo índice, em operações de multiplicação e divisão, se mantém o índice do radical. Essa é interessante. Quando a gente tem uma multiplicação, ok? De duas raízes aqui, a gente pode simplesmente manter o radical. Na divisão também é a mesma coisa, quando a gente tem uma divisão e o radical é o mesmo, ok?
no caso n, significa que eles são o mesmo número, a gente pode simplesmente manter e jogar nos dois. Ok. Nesse caso aqui, na divisão, sendo b diferente de zero. A quarta propriedade, a gente tem o seguinte: para encontrar uma raiz, pode-se usar o expoente da potência para o radicando. Nesse caso, que ele está falando, é que quando você tem uma raiz, uma radiação aqui normal, né? E ela está elevada a m, por exemplo, a gente pode jogar esse m para dentro da raiz e colocar no ar, como expoente do ar. E assim a gente pode resolver a conta dessa maneira. E continuar, né? No caso. Na quinta propriedade, a gente tem o seguinte: caso exista uma raiz de outra raiz, a gente multiplica um índice e mantém o radicando. Nesse caso, a gente está falando de ter uma raiz dentro de outra raiz. Então, o que a gente faz? A gente multiplica os dois radicandos das duas raízes, e esse resultado dessa multiplicação vai virar um novo radicando. Show? Essa é a ideia principal. E tem exercício para vocês aqui. Eu passei mais por questão de costume, né? E o interessante que a gente pode fazer aqui, vamos ver. A gente pode fazer o C, que eu acho interessante, e o C e o D. E não tem problema nenhum. Bom, o C, ele está falando que ele quer a radiação de 1331, né? Ok, um radical sendo 3. Vou para de baixo aqui, para não interferir. Bom, o número que ele queria é 1331 aqui. Deixa eu só colocar ele aqui. É esse, né? Ok. E ele quer... Aqui, tinha sumido. Aqui, do 3, ok. Então, a gente tem uma maneira de resolver isso aqui. Que é... só lembrando, eu esqueci de avisar. Algo interessante. Ok? Quando você quer colocar radiação, o comando é SQRT, ok? Entre parênteses. Então, o que está aqui vai ser feito parênteses, por exemplo. SQRT de 4 tem como resultado 2. Show? Não tem problema. Então, no caso, ele queria dos expoente 3. Então, para 1331, se não me engano, né? Isso. Ok. Como a gente quer fazer o SQRT, e o SQRT ele é somente de 2, né? Não tem como a gente alterar esse comando SQRT, a gente vai ter que usar a propriedade de pegar esse 3 e elevar ele como potência. Vai ficar 1/3 a potência. Então, a gente vai fazer o que fez anteriormente e elevar ele a 1/3. Show? Tem como resultado 11. E na D é o seguinte, eu tenho que ficar alternando aqui toda hora. Raiz de 49 mais raiz de 16. Ok. Como não tem raiz de 3, eu posso usar o próprio SQRT sem problema algum. Ok. Então, SQRT de 49 mais está fora. SQRT dupla de 16. Uma outra maneira de a gente fazer isso aqui, ok? É a gente colocar... Lembra-se da regra que a gente falou anteriormente? Então, olha só. Lembra que isso aqui está dupla raiz. Então, cada uma delas são 2. E a gente pode multiplicar, que elas são 2. Então, 2 vezes 2, 4. Isso aqui vai dar raiz quarta, 16. Só que não tem 4 no máximo. Então, o que a gente vai fazer? Elevar, passar para o formato de potência. Então, a gente pode fazer... Era 16, não era? Era 16. Ok, 16. E eu posso passar isso para o formato de potência. 1/4. Show? Verifica com as respostas aqui. Olha só. Eu bati. São 11 e 9. E ele deu... E ele deu resultado como 11 e 9. Ok? Essas são as respostas desse exercício que eu passei agora. Show?